Hoje, iremos explorar a história, as técnicas e o impacto da poesia blackout. A poesia blackout é um tipo de poesia encontrada e criada a partir de um texto existente, como um jornal, no qual se apagam as secções para criar um poema a partir dos fragmentos deixados para trás. O poema resultante pode ser satírico, pessoal ou frívolo por natureza. Ultimamente, a prática da poesia blackout tem vindo a crescer, quer nas redes sociais, escolas, revistas. Mas o que é que será que este género de poesia terá de tão especial? Um dos primeiros autores conhecidos por explorar a poesia blackout foi Caleb Whiteford, que criou piadas ao redactar jornais, distribuindo-as depois entre os seus amigos. No século XVIII, a poesia blackout era vista como uma fonte de entretenimento, até que sofreu a influência dos dadaístas no início do século XX. Com origem no surrealismo e no absurdismo, o movimento dadaísta começou a usar técnicas de colagem para criar poesia absurda, como resposta aos traumas da Primeira Guerra Mundial. Uma das formas que eles fizeram isso foi jogar com a linguagem, ao reorganizar as palavras dos textos até as transformar em algo novo e estranho. Vejamos, por exemplo, Tristan Tzara, um dos fundadores do movimento, que até escreveu um poema sobre como fazer poemas dadaístas com uma tesoura. Com o decorrer dos anos, esta técnica de cortar e trocar palavras permaneceu com os poetas beat dos anos 60, principalmente William Burroughs. Nas décadas seguintes surgiram muitas obras de poesia blackout de diferentes movimentos artísticos, entre elas a Amante de Tom Phillips, cuja primeira iteração foi publicada em 1973, e depois publicada recentemente, em 2010. Neste poema, Phillips utiliza colagem, recortes e pintura, para refazer a totalidade deste texto obscuro. Como tem estado em desenvolvimento desde há muito tempo, é uma forma interessante de ver como a poesia blackout evoluiu ao longo dos anos, deixando de ser um jogo divertido para se tornar num movimento artístico que critica a sociedade. Curiosamente, a poesia blackout assemelha-se ao próprio ato de censura com o corte e omissão de palavras consideradas proibidas. Contudo, também é vista como um contra-ataque, ao comentar sobre a censura e usar a própria técnica para revelar verdades ocultas. Por outras palavras, a poesia blackout é mais honesta e direta, contornando o objetivo da censura e fazendo o leitor encarar a realidade. Consequentemente, os poetas usam textos oficiais ou notícias para criar comentários poderosos sobre questões sociais. Vejamos, por exemplo, o poema Media Blackout por M. A. Dubs. Com base num comunicado da Embaixada dos Estados Unidos da América na Birmânia, Myanmar, em 9 de setembro de 2021, intitulado Message to United States Citizens, o poeta Dubs comenta sobre a censura na Birmânia, Myanmar, após o golpe de Estado. Recorrendo à poesia blackout, Dubs critica a falta de ação dos Estados Unidos face à crise e injustiças passadas em Myanmar, utilizando a última frase como um apelo à ação. Como mostra M. A. Dubs, a poesia blackout é uma ótima forma de explorar temas polémicos, além da censura. Como qualquer tipo de poesia, a poesia blackout é mais impactante quando explora sentimentos ocultos em textos comuns, sendo até capaz de converter documentos burocráticos em poesia emocional. Temos como exemplo o poema Form N, 400 Erasur da poeta finlandesa, Nina Polari, cuja intenção é espelhar ou representar a questão da imigração ao utilizar como fonte o formulário N-400, pedido de naturalização. Neste caso, Polari invoca sentimentos como o medo e a incerteza, ao preencher um formulário como este, sendo capaz de transformar um documento monótono numa obra poética, que inspira uma luta emocional dentro de nós mesmos. Com isto, podemos ver que a poesia blackout permite a introspecção através da seleção de palavras. Ao longo dos anos, a poesia blackout sofreu alterações na sua forma. O que antes era representado pelo simples ato de apagar, hoje, vários artistas e poetas aplicam técnicas que eliminam da poesia blackout a natureza opressiva transmitida pelas barras negras. Temos como exemplo a Joel Guerra que, aos 16 anos,
Criou o poema Estrelas, com recurso à técnica chamada mapping, para o concurso de poesia Blackout do New York Times em 2019, usando como fonte uma página do próprio jornal. Em vez de ler sequencialmente, como é hábito na poesia Blackout, as palavras encontram-se interligadas através de linhas, conectando a mensagem do poema, ou seja, o espaço em si, à própria forma de apresentação, e criando, como resultado, o que parece ser uma constelação de palavras. Com base neste cenário, concluímos que a poesia Blackout possui uma tendência tanto emocional como visual, dependendo das intenções do poeta. Como já discutimos, o texto com o qual se escolhe trabalhar é importante. Antes de começar, há que selecionar um texto que tenha significado para nós. A seguir, é preciso escolher cuidadosamente as palavras, pois são estas que irão influenciar as emoções e a mensagem que pretendemos transmitir aos nossos leitores. Tanto pode ser uma redação sequencial clássica, o mapping, ou uma nova técnica da nossa própria criação. Uma vez organizadas as ideias, redacte o resto, transformando o texto em poesia visual. No fim de tudo, a poesia Blackout é um ótimo exercício para evitar o bloqueio criativo e divertir-se ao mesmo tempo. Com isto, damos por terminada esta apresentação sobre a poesia Blackout. Agora, deixem a vossa criatividade fluir, ao pôr em prática tudo o que aprenderam hoje. Muito obrigada por assistirem.